A mediação, ela é uma forma de solução de controvérsia, né, de solução de conflitos muito eficaz. E existe ainda um receio das pessoas na utilização da mediação. Ela tem previsão no Código Civil. O Código Civil prevê a conciliação, a mediação, todas as formas de solução de conflitos, elas são válidas, elas podem ser utilizadas tanto pelo advogado, pelo juiz, pelo Ministério Público, seja no início do processo, seja no meio do processo, até mesmo depois de uma sentença, e a gente acaba tendo um preconceito, né, achando que a mediação ela não vai resolver um problema, ela não vai resolver um litígio que já está instaurado, né? Então a gente deixa de lançar mão dessas ferramentas. Conciliar é diferente de usar a mediação. Quando eu quero fazer uma conciliação entre as duas partes, talvez eu entenda que uma das partes precisa ceder. Então estou na mesa de conciliação, o advogado chega, o outro chega com razão, seus motivos, as partes tentam fazer ali um acordo, a outra cede, mas a gente fala em mediação quando a gente vai além, quando a gente ultrapassa essa resistência que as partes têm em se ajudar mutuamente. Então, quando eu falo em mediação, ninguém sai ganhando. A mediação ela é utilizada quando a gente quer dar continuidade numa relação que é boa, que estava boa entre as partes e que por algum motivo isso ficou estremecido ou porque uma das duas realmente não cumpriu com a sua obrigação. Então, quando eu chego com a mediação efetiva, onde eu tenho um mediador formado, onde o mediador não vai interferir ali se tem um certo, se tem um errado. Olha, se você continuar com essa ação aqui, você já está perdendo, então é melhor você fazer o acordo, abrir mão de alguma coisa. Não é essa a intenção. A intenção da mediação é a gente dizer o que fica bom para você. É trazer isso para a mesa. Ninguém sai perdendo na mediação. Se não ficou bom para as duas partes, a mediação não acontece, o processo se encerra ali. Então, voltando para o direito imobiliário, para a área imobiliária, por que isso é importante? Será que não existem vários casos de relações que devem ter continuidade e que poderiam ser resolvidas através da mediação? Será que um contrato que é feito na origem entre um desenvolvedor, né, uma incorporadora e a construtora, será que não é possível prever nesse contrato a mediação assistida, a mediação se acontecer alguma controvérsia, justamente porque eu quero que essa construtora continue executando a minha obra? É uma obra longa, é uma obra que a gente pode ter percalços, a gente vai ter problemas com vizinhos, a gente pode ter problemas até com o pagamento, com atraso. Toda vez que a gente vai fazer um empreendimento e que a gente já começa ali a analisar a documentação que envolve o terreno, a documentação das partes envolvidas, a constituição da sociedade que vai executar esse empreendimento, o advogado ele começa a ter acesso a informações que possibilitam a ele já antever problemas que poderão ocorrer durante a execução dessa obra, durante a vida dessa sociedade que está ali, né, iniciando. Então, se é um advogado que atua com planejamento sucessório, ele também vai se preocupar, seja no momento das negociações, da due diligence de documentos que é feita, seja no momento da construção do contrato social, ele vai se preocupar em identificar se aqueles sócios, seja ele o proprietário do terreno, seja ele o sócio desenvolvedor, né, o que vai colocar o dinheiro no negócio, o que vai edificar, ele vai se preocupar, sim, com uma sucessão dessas pessoas. Então, a gente vai precisar conversar com essas pessoas que participam, se existe interesse de já deixar a pessoa física fora do negócio, colocar uma pessoa jurídica, para que no caso de um falecimento, né, não tem ali o ingresso de herdeiros naquela sociedade que está se iniciando, ou então porque durante a diligência eu identifiquei que aquele senhor já é de uma idade avançada, proprietário do terreno, que ele pode sim fazer uma modelagem societária, a constituição de alguma empresa, né, para que aquele patrimônio, antes de ser oferecido à incorporação imobiliária, ele já chegue, né, para a incorporadora com esse senhor e seus filhos dentro da sociedade. Então a gente não pode vender a holding como
um serviço de prateleira. A holding é igual para todo mundo, né? Ela não é uma holding patrimonial. A gente tem que entender o porquê que a pessoa precisa daquela holding. Então, se eu estou nesse processo, eu posso observar se aquela pessoa que vai entrar no negócio pode ser substituída por uma pessoa jurídica. Será que eu observando a quantidade de filhos, a situação de cada um dos filhos, se o pai já deseja fazer uma divisão desse patrimônio, será que não é importante colocar esses filhos no negócio para que eles talvez tenham até uma receita, né, decorrente do lucro desse empreendimento, e aí o pai consiga já iniciar uma sucessão para os seus filhos? Porque a gente tem dificuldade, né, em estabelecer uma sucessão quando os filhos não têm meios de adquirir aqueles bens, de pagar os impostos de doação daquele bem, ou de efetuar mesmo uma compra e venda de cotas. Hoje nós temos um empreendimento, vamos usar esse imóvel, esse aqui é o proprietário e vai receber VGV. Não, esse proprietário tem a intenção, né, de que esse patrimônio, que talvez é o único patrimônio dele, a gente já aproveite esse momento e já faça um planejamento para que o lucro advindo, esse VGV advindo, já seja direcionado para a sua família, né? Será que a gente tem condições de, dentro de um planejamento sucessório desse, também pensar, eu, proprietário do terreno, pensar como que fica a minha situação, se o sócio da empresa também passa por algum problema de divórcio, de inventário, como eu coloquei, será que é hora de eu me preocupar com isso? E se essa empresa que a gente cria, ela tem já bases, né, prevendo planejamento, seja sucessório de um ou de outro, será que essa empresa ela pode ter requisitos mínimos de governança que me dê mais tranquilidade, que na minha ausência, tudo aquilo que eu negociei, o negócio siga sozinho com os meus filhos, com os meus herdeiros? Então, e aquilo pode ter frutos? Quando a gente vai falar em estruturação de empreendimento, a gente se depara com várias modalidades, né, que o empreendedor pode lançar a mão societariamente para utilizar. Uma das grandes discussões que vem tendo avanços e que vem tendo muitas ideias, porque o nosso direito é dinâmico, as alternativas precisam acontecer, né, para atender à demanda de cada cliente, de cada particularidade, é a utilização da sociedade em conta de participação, a utilização do modelo de limitada ou de sociedade anônima na modelagem dessas estruturas, né? Então, eu vou fazer um contrato com o proprietário do terreno, a minha empresa que entra é uma sociedade de propósito específico, isso é quase que pacífico para todos que estabelecem esses empreendimentos, mas essa sociedade de propósito específico, ela é uma limitada, ela precisa ser uma sociedade anônima. O que o meu cliente quer saber sobre sociedade anônima, que facilite, né, ou que incremente algo diferente no trabalho dele, no que ele vai oferecer para o mercado, né, no que ele vai oferecer aos seus parceiros, porque nem sempre o cliente chega ao escritório e quer só fazer negócio com o terreneiro. Às vezes ele quer captar investidores, às vezes ele quer fazer formas de que o próprio terreneiro participe mais ativamente desse negócio, que o próprio terreneiro seja, sim, um investidor do negócio. Então, a gente acaba que antes tinha uma forma, né? Eu tenho aqui um terreneiro, como que eu faço, né, para colocar? Chegava para o escritório essa situação. Agora, esse terreneiro já chega com outras ambições, né? O terreneiro já é alguém que está estabelecido no mercado, o terreneiro já deseja envolver estruturações mais complexas. Esse terreneiro, às vezes, ele já participa de um fundo, né, já tem uma empresa dele, né, investidora. Eu percebo que até os advogados dos terreneiros observam vantagens nesse modelo, observam possibilidades de dar mais segurança ao terreneiro quando ele está ali, né, fora da sociedade. A gente constitui uma sociedade de propósito específico, e essa sociedade de propósito específico que vai edificar, que vai empreender, ela forma uma SCP, uma sociedade em conta de participação com esse terreneiro. Gera, sim, às vezes, uma insegurança. O que ele pode se precaver, né? Então,
dos negócios que a gente faz aqui, a gente tem colhido boas informações e os advogados desses terreneiros têm trazido alternativas para a gente construir algo que também seja interessante para ele, que também traga a proteção necessária para ele. Então, existem acordos a serem feitos, societários, existem instrumentos complementares, confissões de dívida, né? O próprio documento da SCP, ele vem já com algumas informações sobre a integralização desse imóvel.